Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima. Estamos de volta com mais uma questãozinha aqui interessante, que é uma demonstração, na verdade, né? Ele pede para você mostrar que o logaritmo de 3 na base 10 é irracional, é um número irracional. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar, enfim, dá uma força para o nosso canal. Bom, nessa questão nós vamos precisar de vários tópicos. Bom, precisamos saber o que é logaritmo, definição de logaritmo. Precisamos saber o que é um número irracional. Bom, o número é irracional quando ele não pode ser escrito na forma de fração. Tá? Todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Logo, o irracional é aquele que a gente não consegue escrever em forma de fração. Então isso quer dizer que esse log de 3 na base 10, para ele ser irracional, nós não conseguiremos escrevê-lo em forma de uma fração. E essa técnica que nós vamos usar para demonstrar isso é a chamada técnica por redução ao absurdo. O que é isso? A gente parte exatamente do contrário. O que seria o contrário? O log de 3 na base 10. Imagine que ele seja, deixa eu só olhar se está pegando aqui, que ele seja racional. Então, nós vamos dizer que ele é um número da forma P sobre Q, onde esse P e esse Q são positivos, porque o log de 3 na base 10 é positivo, tá? Então, olha o detalhe. Eu quero mostrar que ele é irracional, então eu parto do contrário. Eu suponho que ele seja racional, que eu possa escrevê-lo em forma de fração. Então, log de 3 na base 10 é P sobre Q, onde P e Q são inteiros positivos. Certo? Porque o logaritmo de 3 na base 10 é positivo. Então, eu não posso ter negativo. Tá? P e Q precisam ser inteiros positivos. Bom, além disso, nós vamos dizer também que o MDC entre P e Q seja 1. O que significa isso? Ser 1. Bom, é 1 porque essa fração, vamos supor que ela já esteja na forma reduzida, a chamada forma irredutível. Ou seja, quando o numerador e o denominador não têm mais divisores comuns. Então, o MDC entre P e Q tem que valer 1. Ih, Mário, isso está complicado? Não, olha só. 3 quintos é uma fração irredutível. Por quê? Porque não tem simplificação. Não há fator comum. O MDC entre 3 e 5 é 1. 7 e 9, a mesma coisa. 15 e 7. Tudo isso são primos entre si.
Agora, 10 sextos não é uma fração irredutível, porque eu posso dividir por 2. Então, encontraria 5 terços. Ok? Muito bem. Então, log de 3 na base 10, P sobre Q. Nós admitimos que P e Q são inteiros positivos e que o MDC entre P e Q é 1, ou seja, não tem fatores comuns, já está na forma irredutível. Agora vamos aplicar a definição de logaritmo aqui. Ó. Se o log de 3 na base 10 é P sobre Q, isso significa que esse númerozinho 10, que é a base, 10 elevado a P sobre Q, tem que ser igual a 3. Mas como é que esse negócio é absurdo mesmo, hein, Mário? A ideia do absurdo é o seguinte: eu quero provar que é irracional. Eu parti admitindo que ele é racional. No final, eu vou ter que chegar a uma conclusão matematicamente inviável, que é impossível de acontecer. Então, até aqui, ó, tá tudo bem. 10 elevado a P sobre Q vale 3. Se nós elevarmos os dois membros da equação ao expoente Q, ela não vai se alterar. Ih, Mário, o que é isso mesmo, hein? É o seguinte, quando você tem uma igualdade, você pode elevar os dois membros da igualdade ao mesmo número, ao mesmo valor, ao mesmo expoente, que a expressão não se altera. Tá? Desde que, evidentemente, a quantidade seja finita e diferente de zero, né? Muito bem. E para que eu fiz isso? Bom, repara, 10 elevado a P sobre Q elevado a Q, esse Q vai simplificar por esse. Então eu vou ter 10 elevado a P é igual a 3 elevado a Q. Bom, só esse fato já justificaria o absurdo. Por quê? Essa igualdade, ela é inviável, ela é impossível de acontecer. Como assim, Mário? Repare, você tem aqui uma potência de 10. Então vai terminar em um zero. Um ou vários zeros, dependendo de quem seja o P. E aqui eu tenho uma potência de 3 que nunca termina o quê? Em zero. Potência de 3 é 3 elevado a zero é 1. 3 ao quadrado, 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9. Né? 3 ao cubo é 27, 3 a quarta é 81, termina em 1 novamente. Nunca vai terminar em zero. Só isso já era suficiente. Tá? Mas, indo adiante, isso implica o seguinte, que 10 elevado a P, 10 é o mesmo que 2 multiplicado por 5 elevado a P. Isso é igual a 3 elevado a Q. Já poderia ter parado aqui argumentando isso, que aqui termina em zero e aqui é impossível. Bom, quando eu chego aqui, para elevar um produto a um expoente, eu elevo cada fator desse produto a esse expoente. E isso leva a uma incoerência matemática mais palpável, mais pura, é uma matemática mais pura. Por quê? Pelo seguinte, existe um teorema que diz que a fatoração de um número inteiro, ela é única. O que é isso? A menos da ordem. O que é isso? Por exemplo, quando você tem, vamos colocar 27, deixa eu botar 21, ficar mais fácil de enxergar.
A fatoração do 21 é 3 vezes 7, a menos da ordem. Você pode escrever 7 vezes 3, mas a fatoração tem que ser única. Tá? Você poderia alegar, menos 3 e menos 7. Não, não pode. Não existe fator negativo. Tá? Então, 35 é 5 vezes 7. Você está se pegando os valores assim? E se fosse 12? 12 é 2 ao quadrado vezes 3. É a única. Tá? E aqui, então, nós temos o absurdo. O absurdo é exatamente esse. Esse número da esquerda é igual ao número da direita. O número da direita se fatora de um jeito, o número da esquerda se fatora de outro. Então aqui é que está o absurdo, aqui está a contradição, certo? Isso foi de encontro ao princípio da fatoração única. O mesmo número está sendo fatorado de duas formas diferentes. Tá? Uma hora ele usa os fatores 2 e 5 e outra hora ele fatora como 3. Se isso aqui é um absurdo, isso leva nós concluirmos o seguinte: log de 3 na base 10 não é um número racional. Se ele não é racional, ele só pode ser o quê? Um irracional. Legal? Pessoal, eu espero ter ficado claro, vocês tenham entendido direitinho. É uma questão um pouco mais sofisticada, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.